fucking fight back. A posição que eu queria chamar a atenção é do Thiago Maia. Esse cara com o Sampaoli é um cara de passe. O cara que ele não mexia no time, ele rodava a escalação, era o Alan. O Alan é um cara que está machucado no Atlético e que eu não sei se chega na próxima janela com 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Então eu acho que se o Flamengo, se cobrisse o Flamengo, eu ia ficar monitorando essa situação. Porque é um cara que está lá no Atlético, super valorizado, o Atlético adora o Alan, mas o Atlético tem problemas financeiros e o Alan, por estar machucado... O Palmeiras tá tentando o Alan também e não tem conseguido. Mas o problema não foi negativo do Atlético, o problema foi o preço, não chegou no preço. Exato. Não chegou no preço. Agora, se não quiser, tem dinheiro. Então, e eu acho que é um cara que ele vai indicar. Caía como uma luva no Eu acho que é um cara que ele vai indicar. Não, a dúvida é quem o São Paulo não vai indicar. Né? A lista de indicações é enorme. Já chegou, já tá lá. É uma indicação plausível. Se ele voltar antes, o Atlético vai pôr em campo. Porque o Atlético renovou o contrato dele, ele adora o Atlético adora o Alan. Mas se ele chegar com condição de sair, eu acho que o Flamengo vai quente nele no mercado no meio do ano. Por conhecer o Sampaoli e por conhecer o papel que ele dava pro Alan naquele time. E o Flamengo tendo aí como grande atração, como grande personagem dessa noite, Jorge Sampaoli estreando no banco de reservas. Ele que anteontem foi apresentado, deu uma entrevista coletiva extremamente sensata, equilibrada, debatemos muito o conteúdo dela na programação da ESPN ao longo do dia de ontem e vai ter a oportunidade de sentir de perto o calor humano sobre o qual ele tanto falou. Aliás, a respeito disso, o Flamengo não divulgou a prévia da venda antecipada de ingressos, bilhetes entre 25 e R$500, dependendo aí do setor do Maracanã, do plano de sócio-torcedor que o rubro-negro vem a ter, são várias categorias diferentes. Também tem a questão da meia entrada, que é assegurada por lei. Ainda assim, há uma estimativa superior a 55 mil pessoas, apesar desse momento ainda claudicante do Flamengo nessa temporada. Veio de vitória sobre o Curitiba, uma vitória até convincente, mas antes desse jogo, os recortes anteriores eram extremamente desfavoráveis. Vida nova, novo técnico, provavelmente a manutenção de um esquema com 3 zagueiros, o treino que ele concedeu ontem, assim como o treino que ele concedeu na última segunda-feira, foram 2 atividades fechadas à imprensa. Os clubes não abrem mais, né, os treinos para a cobertura diária. Às vezes, uma situação ou outra muito peculiar, muito específica, de 15 minutos para a imagem. Quando tem uma entrevista coletiva, a imprensa é convocada só para aquele momento da entrevista, mas assistir ao treinamento isso não é mais possível. Pelas informações apuradas internamente, o Flamengo virá provavelmente com um esquema de 3 zagueiros e 2 homens na frente para esse primeiro momento. Pedro e Gabigol juntos, porque o Sampaoli disse que para cada jogo pode ter uma formação diferente. Convenhamos, né, Abel e amigos? Hoje é contra o pior time da chave, o Nublense, estreante na Libertadores. O time que tem 3 vitórias apenas em 10 jogos na temporada. No Campeonato Chileno é o 12º colocado, ou seja, é uma equipe que não vai ou não deve oferecer muita resistência ao Flamengo. O que naturalmente demanda para o Sampaoli estrear com uma formação mais aguda, uma formação mais ofensiva, né? William Tavares lembrou Rômulo Mendonça e disse que o Nublense deve ser um convite ao prazer para o Flamengo de Sampaoli. 12º colocado do campeonato chileno. É para o Flamengo atropelar, Natália? É para atropelar, sim. Não é um convite ao prazer? Não é um presente de Deus para o Flamengo? É um presentinho com lacinho para começar a nova fase do Flamengo na temporada. Para começar a temporada do Flamengo. 4-0. No mínimo. Que é? Como é que é? Não deu para entender. 4-0 no mínimo. Você foi dizer que ela era mureteira, olha só. Ela foi para outro polo agora, de um extremo a outro. São jogos diferentes, Rafael. 4-0? 4-0 no mínimo. O Flamengo tem condição de ganhar desse time. Eu fui assistir jogos... Mas até semana passada você falou que o Flamengo estava desarrumado. Falou mesmo. Não, mas peraí, a gente tá falando do Nublense. Eu fui assistir os jogos do Nublense. Gente, pelo amor de Deus. O que você quer dizer com Mas isso? estava mesmo. Eu achei que você ia falar do Vitor Pereira, que agora é outro técnico. Tem esse fator novo aí. Eu acho que o Flamengo ganha... O Dona falou que ia ter show no Maracanã ontem. Vai ter show no Maracanã hoje. Ih, vocês gostam de se expor à toa. É o seguinte, eu quero falar pra vocês. Deixa ela repetir olhando pra câmera. Vai. O que vai ter? Como é que é? Você pode repetir? Vai ter show no Maracanã hoje. Eu sigo o Donan, a linha do Donan. Ontem, Fluminense ia dar show. Hoje o Flamengo vai dar show. 4-0, seu palpite. 4-0. Mas tem que ser mais efetivo do que foi o Fluminense ontem. Tem que ser, né, professor? Eu acho que junta aí a fragilidade do Nublense
e um momento melhor do Flamengo, um momento de um Flamengo mais motivado, inclusive na prática, né? No jogo contra o Coritiba, a gente viu um Flamengo finalmente pressionando lá na frente. Se isso acontecer, a tendência natural é que o Flamengo abra uma boa diferença de gols hoje. Tão rapidamente, será que já dá para ver algo do Flamengo do Sampaoli? Não deu para ver ainda, porque ainda não era o Sampaoli, mas o espírito de Sampaoli já estava. Não, estou dizendo hoje, no jogo de hoje. Por que não? O complexo do chefe novo já apareceu no fim de semana. Inclusive, esse jogo, para mim, começa 1 hora antes. Porque, como assim, professor? Porque eu quero ver a escalação. Pensei porque a transmissão começava mais cedo. Também. Pré-jogo. Mas tem uma expectativa forte. Aliás, quando o Sampaoli é o técnico, sempre há essa expectativa em relação à escalação muito maior. Posso te ajudar? Sim. Vou colocar na tela, com a ajuda dos nossos amigos, da nossa linda produção, a possível escalação? A provável escalação do Flamengo. Olha aí. Legal. Olha aí. De Jorge Sampaoli, Santos no gol. Aí 3 zagueiros, foi o que treinou, né? Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Varela ou Wesley? Pelo corredor ali no lado direito. Thiago Maia. Gerson reencontrando o professor, que foi técnico dele na França. Ayrton Lucas. Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. O que te parece, amigo? Me parece para o partido contra Ñublense. Me parece que Gerson está ainda em la posición tradicional, não em la posición que jugou em França. Mediocampista. Sim. Mediocampista. E o Wesley é uma boa opção ali, se ele quiser mais, né? E mais pro jogo pelos lados, mais profundidade. O Wesley eu diria que ela é inevitável, viu, prof? Eu acho Como é que é, Rafa? Desculpa, eu não entendi. É inevitável. A presença do Wesley no jogo de hoje é inevitável. Claro que o Sampaoli pode escalar o Varela, é evidente, ele é o técnico, não sou eu. Mas a gente está aqui para estabelecer, trazer a nossa certificação, nosso juízo de valor. Se o Flamengo não tem profundidade na configuração do time, porque não tem homens de velocidade posicionados no ataque, não tem o Cebolinha de início, o Bruno Henrique nem está relacionado. Aliás, além dele, o Flamengo não tem hoje o Pulgar, o Mateuzinho, o Felipe Luiz, jogadores que seguem ainda fora da equipe, não tem condições de jogo, né? Por conta disso, até de repente, essa entrada do Léo Pereira fazendo ali o lado esquerdo, para poder ter uma característica de um canhoto para essa saída de 3. Mas se não tem o Bruno Henrique, se não tem o Cebolinha, se não tem o Marinho, o Flamengo tem que ter profundidade com os alas. Então, o Wesley é muito mais agudo, muito mais vocacionado ao ataque do que o Varela. Senão, ficará o Flamengo muito pelo corredor central. Quer dizer que vai ter dificuldade de pegar o jogo por causa disso? Não. Acho que com o mínimo de qualidade, de sincronia ali, entendimento no campo, você encontra o espaço e consegue fazer boas jogadas. Mas para o conceito que o Sampaoli tanto defende, do time aberto, com jogadores explorando muito bem o fundo pelos lados do campo, numa escalação inicial, me parece o Flamengo com menos capacidade de fazer isso com os homens de meio campo e ataque. Então, é indispensável ter laterais que possam fazer a função. Imagino o Ñublense, naquele esquema que meu pai, Bebel, costuma dizer... Pega ratão? 10 atrás e um recuado. E aí, o que você achou? Pega ratão? Pega ratão, todo mundo aqui, né? Para depois sair. O Oswaldo Pascoal, ele falou outro dia, estava comigo no Sport Center, ele falou uma também. É a tática do morcego. Todo mundo pendurado. Na trave. Na trave, todo mundo pendurado na trave. O que você achou, Rafael Prates, da análise do também tático Rafael Marques? Não, concordo com o Rafael. A gente vai ter de observar, e acho que vale muito uma curiosidade para a gente assistir ao Flamengo hoje contra o Ñublense. Além do pouco tempo do Sampaoli, né, em relação à movimentação, posicionamento, talvez a gente consiga já ter pelo menos um esboço, né, um cartão de visitas para começar o trabalho do Sampaoli. É pouco tempo com esse grupo, mas é um grupo que ele conhece. Não é nenhuma novidade para o Sampaoli chegar ao Flamengo agora. Ele conhece o futebol brasileiro. Ele conhece muitos desses jogadores do Flamengo também. Acho que isso ajuda a encurtar esse caminho. Mas pouco tempo no campo, pouco tempo trabalhando com esses atletas. Ele conhece de enfrentá-los, né? Até de indicá-los para outros times. Mas estou com o Rafael. Me parece que a pedida de um lateral que apoia um pouco mais, como o Wesley, por exemplo, nesse 3-2-5 que o São Paulo gosta tanto de falar, os laterais jogam realmente muito abertos. A não ser que você tenha um lateral que joga como zagueiro, né? No caso do Felipe Luiz, pudesse jogar, aí pode ser um zagueiro mais para o lado esquerdo. Mas acho que é um bom jogo para a gente observar aí como que vai ser esse primeiro contato dele com a torcida, do time com ele, o que o time já apresentou, pode apresentar com ele em relação ao que ele pensa de uma equipe de futebol, de um time que ataca com muita gente, para pressionar rapidamente quando perde a bola.